aula de hoje está sobre nossa responsabilidade e antes da gente começar, eu vim aqui mostrar pra vocês a nossa revista, que é essa aqui. Então, se você não tem esse material, manda um direct aí ou um WhatsApp e a gente compartilha com você essa revista digital pra você participar das aulas com a gente. A lição de hoje é a lição de número 12, que fala sobre o poder que destrói. Bom, a Cat selecionou uma frase e eu queria jogar para que vocês pudessem refletir sobre isso. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abramico. Então reflitam sobre essa frase e vejam se de fato isso ocorre. Uma das definições de poder é a capacidade de agir sobre algo, domínio, influência e força. É importante também nós ressaltarmos que o poder é uma força que permeia todas as relações sociais. Então existem diversos tipos de poderes e em toda interação que a gente tem com o outro, a gente acaba exercendo também essa relação de poder. É o direito de deliberar, agir e mandar por conta da posição na hierarquia. Nós tivemos durante a história diversos tipos de governadores, né? Tivemos ditadores, tivemos pessoas que usaram o poder de uma forma destrutiva. Nós escolhemos Hitler porque Hitler é conhecido de todos, né? A maioria sabe a história, o nazismo. E então Hitler exterminou mais de 6 milhões de pessoas, entre judeus e outras minorias, e ele utilizou o poder político e ideológico. Então ele utilizava das suas ideias, utilizava das suas crenças e valores para influenciar e manipular outras pessoas a aderirem ao que ele acreditava. Bom, uma das características, nós fizemos um compilado de características que é alguém que utiliza o poder de forma destrutiva, Ela utiliza, inclusive, nós sabemos que nós devemos sempre fazer a autoanálise. Então, se você enxerga um desses itens em você, então é porque realmente alguma coisa de errado tem. E normalmente esses itens a gente sempre encontra em nós. A questão é que nós não devemos desenvolvê-los e sim agir de forma contrária do que eles instigam na gente, né? São desejos inatos do nosso coração, né? São desejos inatos da nossa natureza pecadora. Sim. Então nós temos o egocentrismo, são pessoas que são centradas em si mesmas, então elas sempre buscam os próprios interesses. A questão da vaidade, que é a valorização que se atribui à aparência ou a quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, é o desejo de ser reconhecido pelos outros. Nós temos a ganância, que é o desejo acentuado de ter mais que os outros, então nós nunca estamos contentes com aquilo que temos. Tem a questão da intolerância, que é a dificuldade de respeitar outros pontos de vista, e é até interessante a gente ressaltar isso, porque tem pessoas que são tão intolerantes que elas chegam a ser agressivas no falar e muitas vezes até físico. A questão do desrespeito e a questão da corrupção, que é a inversão de valores e costumes em benefício próprio. Bom, em contrapartida, nós tivemos governadores que exerceram o poder de forma construtiva. Na Bíblia a gente tem diversos exemplos, e o exemplo que a gente usou como base aqui é José, que inclusive se encontra em Gênesis 41, do 39 ao 44, que diz assim, que eu tirei, diz assim: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito.
Como eu falei antes, a Bíblia ela tem diversos exemplos, e um desses exemplos, um dos maiores exemplos também, né, é José. José ele era um governador do Egito e ele estava numa posição muito privilegiada, porque realmente quem tem poder normalmente sempre dispõe de privilégios. E assim como ele era visto como uma autoridade também, tinha muita responsabilidade. Porém, José ele nunca se beneficiou do poder para prejudicar alguém ou para se aproveitar de situações. E um exemplo que me vem à mente é quando José trabalhava, servia Potifar, e a mulher de Potifar tentou seduzir José, mas José ele não caiu em tentação e muito pelo contrário, ele negou ela, né? E também tem a questão dos irmãos dele, que foram pedir ajuda para ele, e os irmãos dele, bem no comecinho da história, os irmãos dele venderam ele, né? E José, ele não prejudicou os irmãos dele, muito pelo contrário. José ajudou e, no primeiro momento, não disse que era José. Então, assim, ele estava numa posição de poder e ele podia prejudicar os irmãos dele. Podia falar, não vou dar comida para vocês, vocês me fizeram mal, eu não vou fazer o bem para vocês. E José teve uma posição, uma atitude diferente, uma atitude contrária. Mas isso acontecia também, por quê? Por que isso acontecia? Na verdade, José, inclusive a gente entende aqui quando o faraó também diz assim, uma vez que Deus ele revelou em relação a José ter os sonhos, José ele entendia e ele seguia o propósito divino. Ou seja, todas as coisas que Deus tinha preparado para ele, para aquele povo, para o contexto que ele vivia, José entendia e ele meio que tinha essa relação, a gente entende que ele tinha essa relação com Deus e ele aceitava e entendia o propósito que Deus tinha para ele, né? José, ele foi bem sucedido quando governador, justamente porque ele glorificava a Deus. Então era nítido ver nas ações de José a glória de Deus. José também era uma pessoa que beneficiava os outros, então ele servia o outro e não era servido. E é uma característica também de pessoas que utilizam o poder de forma construtiva, servir o outro, não a si mesmo. Inclusive, diz aqui no versículo 56, que fala assim: quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. A gente não contou a história toda assim de José, porque como a gente falou, a gente está focando mais em alguns pontos. Porém, naquela época, quando José governava, viriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Na verdade, a troca é inversa. Primeiro veio os anos de fartura e depois os anos de fome. E José tinha sonhado com isso. Deus tinha revelado isso pra ele. Tanto que José, ele meio que se organizou. Ele, como a Karina tinha falado, ele guardou mantimentos. Eles armazenaram e se prepararam para os 7 anos de fome que viriam, né? Então aqui quando ela pega e fala assim que ele beneficiava os necessitados, se fosse em outro contexto, outras situações, poderia ser que ele não ia falar nada, ele ia negar pra todo mundo, ia deixar todo mundo passar fome e só ia cuidar, hoje em dia, só ia cuidar dele mesmo. Na quarentena mesmo, né? Os papel higiênico, não tô nem aí, se você vai ficar sem, eu vou guardar pra mim. Eu vou fazer o meu estoque e se acabou pra você o álcool... vendia pelo dobro do preço. Se acabou pra você o álcool, é problema seu, entendeu? Então, tipo, é basicamente isso. Só a relação de poder aí, é uma relação de poder isso também, porque quando nós temos mais que o outro, a gente exerce um poder maior também com relação a dinheiro, por exemplo. Então, aquela pessoa que não tem, ela não vai conseguir comprar na mesma quantidade que eu. Provavelmente vai ficar em falta para ela bem antes, né? Então, aí também é uma relação de poder. Então, esses níveis hierárquicos são uma relação de poder. Outro item é que José, ele promovia a justiça. Então, ele buscava promover a justiça moral, social e legal. José também era um governador muito misericordioso. Então, ele era solidário, ele tinha compaixão. Exemplo disso que eu já havia citado foi quando mesmo os irmãos dele tendo feito mal para ele, ele retribuiu com o bem. E para finalizar aqui, a gente colocou mais itens de sugestões e exercícios que a gente pode colocar em prática para exercer o poder construtivo, o poder de forma positiva. O primeiro item é o serviço, que se encontra em Marcos 10, 42 ao 45, e diz assim:
Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O segundo item é a questão do altruísmo, que se encontra lá em Romanos 15, do 1º ao 3. Calma aí. Romanos 15, do 1 ao 3, diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Caíram sobre mim. O terceiro item é a questão da bondade. Se encontra lá em Gálatas 6:10. Diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O quarto item é o contentamento. Lucas 12:15 e Hebreus 13:5. Lucas 12:15 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É o amor que você... Próximo item é o amor, que se encontra em 1 Pedro 1:22-23, que diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. E o último item é os frutos do Espírito. Gálatas 5:16 e 21. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É importante ressaltarmos aqui que os desejos da carne são ações inatas do ser humano por conta do pecado. Então, quando nós não desenvolvemos os frutos do Espírito, nós temos uma forte tendência a cair nas armadilhas do poder destrutivo, né? A gente tem uma forte tendência a ser mais egocêntrico, ser vaidoso, a ser intolerante, desrespeitoso. E eu acho legal a gente ressaltar também que nós, como cristãos, temos que compreender realmente de fato que nós temos a responsabilidade de exercer o poder e a autoridade que Cristo nos dá de forma construtiva. Porque todos nós, como a Karina já disse anteriormente em alguma parte aqui do vídeo... O poder, ele permeia as relações sociais. Exatamente. Então todos nós exercemos poder e influência na vida de alguém. Exatamente. Tanto que hoje, por exemplo, hoje não é mais blogueira que a gente fala, né, gente? A gente chama de influencers. Porque as pessoas nas redes sociais, elas influenciam massas aí. Então, tipo, a gente tem que ter essa responsabilidade. Esse é o poder coercitivo. E o testemunho também, né? Exatamente. E aí, a gente separou algumas perguntas aqui pra você refletir. Você que é líder ou você que almeja ser líder, como que você tem utilizado sua influência dentro da igreja, posição de autoridade na empresa, na sociedade, enfim, se você tem utilizado ela para o bem, para o mal.
se você tá servindo ou se você é servido, quando você compra alguma coisa, você adquire algum bem, se você usa pra você mesmo ou se você tá beneficiando outras pessoas, entendeu? Se você tá glorificando a Deus com o que você ganha. E se você consegue entender realmente que tudo que você tem, todo o poder que você tem hoje, a autoridade que Cristo nos dá. Sim, ou se se você ganhou uma promoção, algo do tipo, se você entende que isso é pra abençoar a vida de outras pessoas, que isso é pra glorificar a Deus. Então a gente deixa esses questionamentos pra vocês. Se surgirem dúvidas aí, comentem também aí, joguem nos comentários, joguem nos nossos grupos aí pra gente discutir. Que o pastor vai responder, brincadeira. É verdade, que aí a gente... Todo mundo pós-quarentena, vamos pra se reunir na sala do pastor e discutir sobre essas lições aí, porque a gente gosta mesmo de debater em sala de aula e a gente sabe que de forma online, assim, não dá, né, pra ter esse contato e discutir as várias ideias que a gente tem. A gente agradece a oportunidade, ficamos muito felizes de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente entendeu sobre a lição. E é isso. O tema é um assunto bastante profundo, existem diversos tipos de poderes, é muito interessante quando começamos a estudar mais assim profundamente. Sim. E é isso, estudem mais também, pesquisem também as outras formas de poder que são exercidas na sociedade, que são várias mesmo, é aquilo que eu falei, permeia nossas relações. Então, em tudo existe uma relação, uma dominância, uma influência, né, uma força que está por trás. Procure fazer essa autoanálise, identificar essas características, tanto as negativas quanto as positivas, para você saber, tipo, pô, eu tô fazendo isso, eu tenho que corrigir isso. E é isso, né? Finalizamos, então? Finalizamos. Tenha um ótimo domingo. Obrigada. E até pessoalmente ao próximo vídeo.